Aí você fala, mas como assim? Eu ainda não tô entendendo essa parte do Jesus veio para nos salvar, tal, não tô entendendo. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Meu nome é Vanessa Silva e este é o canal Cristão em Movimento, onde vamos falar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre fé e várias outras coisas. Seja bem-vindo a este canal. Na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa peca, automaticamente alguém tem que morrer. Se não for a própria pessoa, alguém tem que morrer no lugar delas. Que vinham muitas essa questão das mortes dos animais, depois ali na lei de Moisés, né? Sempre um animal era sacrificado em propiciação do pecado de tal fulano, porque tudo isso era para representar algo futuro que iria acontecer, que era a morte de Cristo. Então todos nós, sem exceção, estávamos condenados à morte. Todos nós, a partir de Adão, todo mundo que nasceu a partir dele estava condenado à morte eterna. Todos, porque na Bíblia fala que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Então, todos nós, e até hoje em dia, né, se a gente for reparar, a gente nasce meio que com o coração voltado para a maldade. Nosso coração é mau continuamente. Eu lembro que antes da minha conversão, na minha mente eu era uma boa pessoa, né? Olhando para mim mesmo, eu pensava, nossa, sou uma pessoa legalzinha, não. Ajudo a senhorinha a atravessar a rua, ajudo as senhoras a carregar sacola, dou esmola, tento fazer o que é certo, obedecer aos meus pais, né, e tal, isso, aquilo. E pensava, não, sou uma boa pessoa. Só que lá dentro de mim, lá no fundo, bem no fundo, eu percebo que todas essas boas ações eram feitas com a intenção de meio que pagar e apagar os pecados que eu cometi ao longo da minha vida. Porque por mais bom que um ser humano seja, até Jesus fala que não há ninguém bom a não ser Deus, por mais bom que a pessoa seja, ela sempre comete um pecado ou outro. Não tem uma pessoa sem pecado nessa face da terra, não existe. Então, de certa forma eu pensava que, poxa, dentro de mim, né, ficava assim, não, tudo bem, eu faço uma coisa errada aqui, outra ali, mas eu ajudo o próximo, eu sou uma pessoa legal, eu trato bem os meus pais, meus irmãos. A gente erra às vezes, mas eu faço isso e tal. Então era meio que eu pensando, tentando justificar pra mim que eu poderia ir pro céu, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal pra ninguém. E muitas pessoas se apegam muito a isso, tipo, eu sou uma pessoa legal, eu mereço ir pro céu, eu sou uma pessoa legal, eu ajudo os outros, eu faço bem, eu dou esmola, eu ajudo o necessitado e tal. Porém, nada do que fizermos, nenhuma boa ação que fizermos pode apagar o nosso pecado. A única coisa que apaga o nosso pecado é a morte. E no caso, é justamente por isso que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para a propiciação do nosso pecado. Sem Ele, nós não temos acesso à vida. Sem Jesus, não tem como chegarmos ao céu, ao Pai, à comunhão com Deus. Olha que está escrito, Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E já no versículo 18 do mesmo capítulo 5 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. O sacrifício de Cristo é definitivo. Foi o único sacrifício que conseguiu cobrir todos os pecados. Foi por causa disso que nós tivemos e temos acesso à vida. Então, por isso, não tem como uma pessoa se achegar a Deus sem ser por Cristo. A pessoa pode fazer milhões de coisas boas, a pessoa pode ser a melhor pessoa
do universo inteiro, mas isso não apaga o pecado dela, que intimamente ela comete ou já cometeu, porque desde que nascemos, mesmo na infância ou em algum momento da vida, a gente peca. Não tem como você passar por essa vida sem ter pecado, só Jesus conseguiu. E qualquer pecado, seja ele grande ou pequeno, seja um pecadinho, um pecadão, como diz o povo, qualquer pecado, ele já tem um pagamento dele, que é a morte. A morte é o pagamento para qualquer pecado que você cometeu ao longo da sua vida, seja um pecado mínimo ou um pecado gigante. A condenação da morte eterna, ou seja, da separação de Deus, é garantida, a menos que você reconheça Cristo em sua vida e reconheça o sacrifício que foi feito por Ele para te dar de novo acesso ao Pai e à vida eterna. Porque se você não reconhecer esse sacrifício, não reconhecer a Cristo, você está condenado à morte eterna, ou seja, a separação de Deus e da glória de Deus. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro sobre por que Jesus veio nessa terra, sobre por que é tão importante a gente se arrepender dos nossos pecados, porque é muito importante a gente confessar a Cristo como nosso Senhor e como Salvador, porque sem Ele nós não temos comunhão com Deus, sem Ele nós não temos acesso à vida, mas com Ele nós temos. E eu confesso que viver com Deus é uma bênção, é maravilhoso, é uma dádiva, é uma alegria, é uma satisfação, é prazeroso, é tudo de melhor que possa existir. Uma vida com Deus é uma vida plena, uma vida feliz e em paz. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!